Olá, pessoal, hoje venho fazer aqui um vídeo porque eu venho até bastante irritado com isto. Cada vez fico mais irritado com aquilo que eu vejo passar-se na urticária, no assunto da urticária, com os pacientes da urticária. E é a nível mundial, não é só num país ou dois. Eu vou até fazer este vídeo, vai ser dividido em 2 ou 3 partes, que é para ser possível fazer aqui no Reels do Instagram. Ora, então o que é que acontece? O que acontece é que vêm cada vez mais pacientes, candidatos a pacientes, porque este vídeo não é dedicado aos meus pacientes. Os meus pacientes já não se deixam enganar por estas conversas. Não são, senão nem estavam no meu tratamento. E muitas vezes há pessoas que me perguntam como é que é possível os meus pacientes virem dizer que têm resultados tão rapidamente e tão bons. É porque eles não são enganados com conversas da treta, com vigarices. Vocês têm que entender que existe uma grande vigarice de natureza comercial que envolve uma grande indústria muito poderosa. Mas então, vamos ao que interessa. A questão é, os candidatos a pacientes, quando me aparecem, dizem-me sempre a minha urticária é incurável, é uma urticária autoimune e, portanto, eu já nem tenho esperanças de me curar, mas gostaria de melhorar. Ora bom, vocês precisam de abrir os olhos. Aqui há uns anos atrás não existia Google, não existia inteligência artificial, porque a inteligência artificial serve para nós, pelo menos, podermos confirmar algumas coisas de uma forma um bocadinho mais completa, embora também tenha alguns erros. Mas o que é que acontece? E eu dei mau trabalho por causa desta história de autoimunidade, já cansa tanta autoimunidade, as pessoas nem sabem o que é autoimunidade, já me irrita toda a gente falar na autoimunidade. Eu dei mau trabalho de ir... Fui ao Google e à inteligência artificial e pedi para me fazer uma lista de todas as doenças autoimunes que existem, que estão catalogadas. Não é bem totalmente completa, mas foi-me dada uma lista de 80 doenças. 80 doenças. Ora bom, vocês imaginem que nessa lista de 80 doenças, que tem de muitos tipos, eu até vou falar em algumas, das doenças autoimunes sistémicas, do rim, do fígado, dermatológicas. Nem nas dermatológicas a urticária está listada como doença autoimune. Portanto, é que vocês podem confirmar isto. É só irem ao Google ou à inteligência artificial. Nem sequer é uma doença, é um sintoma, muito menos autoimune. Continuação. Pessoal, vamos agora às doenças autoimunes. Eu vou apenas dizer 2 de cada área. Mas são 80, não é? Doenças autoimunes sistémicas, lúpus eritematoso sistémico, por exemplo, síndrome de Sjögren. Depois está aqui na lista articulares ou reumatológicas, artrite reumatoide, artrite idiopática juvenil, artrite psoriática, aqui até disse 3, endócrinas, tiroidite de Hashimoto, diabetes tipo 1, gastrointestinais e hepáticas, doença celíaca, gastrite autoimune, doença de Crohn, também disse 3, neurológicas, esclerose múltipla e síndrome de Guillain-Barré. Dermatológicas, aqui vou dizer todas: psoríase, vitiligo, alopecia areata, pênfigo vulgar, pênfigo foliáceo, pênfigoide bulhoso, dermatite herpetiforme, lúpus cutâneo, esclerodermia localizada, lichen plano, provavelmente autoimune, não afirmam com certeza, mas reparem, nas dermatológicas não está aqui nenhuma urticária. Hematológicas, anemia hemolítica, neutropenia autoimune, renais, nefropatia membranosa autoimune, doença da antimembrana basal e vasculites renais associadas à ANCA, que é um teste de autoimunidade. Portanto, este teste de autoimunidade é um teste que determina, portanto, a existência de anticorpos anticitoplasma dos neutrófilos. Não vou estar a explicar mais, que é complexo. Mas, resumindo, reparem bem, o que acontece aqui é que vocês podem verificar tudo hoje em dia no Google, na inteligência artificial, incluindo aquilo que eu digo. Quando eu falo em deficiência de índio, pulmão, ou estagnação de xixi do fígado, vocês podem ir ver ao Google, está lá tudo. Portanto, o que eu queria com isto dizer é que enquanto vocês caminharem e aceitarem de olhos fechados e assinarem de cruz esta história da autoimunidade, que nem sequer é verificada por testes nenhuns, não faz parte do protocolo de confirmação de uma urticária na medicina convencional, nenhum teste de autoimunidade. Pode-se fazer alguns testes de autoimunidade para saber se há outros órgãos que possam ter autoimunidade em algumas destas doenças, mas para a urticária não há nenhuma. Portanto,
Parem de fazer parte desta mentira coletiva, confirmem tudo aquilo que vos dizem. Vocês fazem parte desta ignorância e vocês não estão a entender que esta palavra autoimunidade é utilizada em vão apenas para justificar a vossa ida para o omalizumab e para fármacos extremamente caros que beneficiam a indústria farmacêutica, que tem grandes interesses nisto. É por isso que os meus pacientes estão todos bem e há muitos que já não têm urticária há décadas, há montes de tempo. E vocês vão estar sempre presos à ideia de uma doença incurável que é classificada de uma forma falsa e errada. Abram os olhos. No que respeita à classificação da autoimunidade, o que acontece é que muitos profissionais da medicina convencional, até laboratórios farmacêuticos, quando confrontados com este tipo de argumentação, mudam o discurso, que eles dizem, não é a urticária crónica, ou urticária crónica, especialmente a espontânea, não é uma doença autoimune clássica, não é uma autoimunidade clássica como tal, não precisa de testes de autoimunidade clássicos para ser feito o diagnóstico, como é necessário para lúpus, a tiroidite de Hashimoto, etc. Portanto, o que acontece é que tem mecanismos de autorreatividade. É isto que eles dizem. Tem, por exemplo, autoanticorpos contra o receptor IgE, imunoglobulina E. Ora, o paciente fica perdido no meio disto, não é? Portanto, isto, se eles dizem isto, até tem alguma lógica. O que eu não aceito é que, então, se classifique como doença autoimune e se trate como doença autoimune apenas agindo sobre o sistema imunitário, porque os mastócitos fazem parte do sistema imunitário e ignorando completamente tudo o que se passa com os órgãos internos. Portanto, isto é muito grave e vocês precisam de entender este aspecto. O segundo aspecto é que não é ético estar a dizer isto aos pacientes, porque os médicos não fazem de propósito, mas tal como eu faço aqui, usam rótulos simplificados para explicar doenças complexas. Dizer que é autoimune, às vezes o sistema imunitário está envolvido e não que é uma doença autoimune clássica comprovada. Mas esta pequena diferença é enorme, porque faz, para além de criar ansiedade no doente, sensação de doença crónica grave e incurável, ter que aceitar uma terapêutica pesada, faz com que eles aceitem uma linha de tratamento como se fosse a única e não houvesse mais nada para fazer, como se fosse um fim de linha. Portanto, este uso manipulado da palavra autoimunidade eu sou completamente contra. Isto tem que ser criterioso, tem que haver um critério e devia ser ilegal. Só em casos realmente de autoimunidade comprovada é que deviam dizer isso ao paciente. Porque senão os pacientes, no meio desta complexidade de termos, que apesar de tudo é mais complexo do que na medicina tradicional chinesa, as palavras, os termos, encontrar os contextos, até porque está dentro da ética deles não explicar, e na medicina tradicional chinesa é fundamental explicar ao paciente e que ele entenda como é que é para se poder curar, vou dizer mesmo assim, sem medo. Não é? Portanto, não concordo com isto. E acho bem que vocês abram os olhos para não andarem a fazer estas figuras e ver se livram das vossas urticárias, recuperam uma vida normal. E eu reconheço, fico irritadíssimo com esta situação. Só para acrescentar duas coisas. Realmente, existem urticárias que são de origem autoimune, ou seja, porquê? Mas é a urticária que é autoimune? Não. A urticária é um sintoma de outras doenças autoimunes, que algumas eu já listei aqui na parte 1, que são comprovadas por testes clássicos de autoimunidade. Tiroidites de Hashimoto, por exemplo, e outras que eu falei, diabetes tipo 1, sei lá, já falei aqui em muitas. E a urticária é um sintoma. Mas também há, isto para não virem para cá com a história, com a treta, que é uma mentira da doença autoimune, eu não vou aceitar essa classificação, podem vir os médicos todos, podem vir as organizações todas, é que já apareceram aqui pacientes a dizer que têm urticária autoimune, que o médico lhes disse que era autoimune, e estão nos imunobiológicos, e nem mesmo os testes, que não são clássicos, mas que são testes de autorreatividade, ou de autoimunidade de certos fatores, são considerados autoimunidade em relação a certos fatores, como eu já dei o exemplo da imunoglobulina E. Digamos que é uma atividade autodefensiva, autoimunitária em relação a um fator ou outro isolado e não pode ser considerado uma autoimunidade clássica. Já apareceram aqui pacientes, muitos, convencidos que tinham realmente esses fatores de autoimunidade e que tinham uma urticária
Mas as análises nem isso mostram. Têm tudo normal e mesmo assim têm urticária. E então, deixo-vos a pergunta. E para esses também é justo dizer que eles têm uma doença autoimune e metê-los nos imunobiológicos sem averiguar mais nada. Dizem, não, a urticária é uma doença autoimune, não vamos sequer averiguar mais nada. As minhas análises estão todas impecáveis, tudo zero, nenhuma ocorrência. Mas é autoimune. É certo? Deixo a pergunta. Mas não é um que aparece, nem são 10, são às centenas de pessoas com as análises todas normais. E o caminho e o tratamento seguido é exatamente o mesmo. Por isso, lamento, mas eu é que não acredito em tretas. E vocês também não deviam acreditar. Agora sim, é que acabou. Beijinhos.